Olá pessoal, graça e paz, Deus abençoe vocês. Que alegria tê-los aqui no nosso quarto episódio da série Sabedoria. E hoje vamos falar sobre sabedoria para ouvir. Um gancho aí, ou uma ponte daquilo que nós vimos no episódio passado a respeito do valor do conselho sábio, porque não adianta nada você ouvir o conselho, mas não seguir o conselho, né? Então, vamos aqui, sem perder tempo, ler os textos do devocional de hoje. Tiago capítulo 1, versículo 19 diz assim: Sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, isso também está falando de mulheres, tá bom? Pois seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Eu vou ler mais dois aqui para a gente discorrer esse assunto, tá bom? Provérbios 18, 13 diz: Responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. E Provérbios capítulo 1, versículo 5 diz: O sábio ouvirá e crescerá em conhecimento, e o entendido adquirirá sábios conselhos. Que coisa maravilhosa. Eu poderia dizer que o versículo estaria mais ou menos assim nos nossos dias. Pronto para falar, rápido para se irar e devagar para ouvir, porque essa é uma das síndromes dos últimos dias, a impaciência, a ansiedade, e a gente precisa lidar com isso. Quando você está estudando sobre a sabedoria de Deus, uma vez que você está buscando viver de acordo com ela, você vai justamente encontrar esse ponto que nós lemos em Tiago capítulo 3, onde ele fala das qualidades da sabedoria do alto, e ele vai dizer que ela está sempre disposta a ceder a outros. Não é a sua opinião que vai estar ali em primeiro lugar. Um homem e uma mulher que anda na sabedoria de Deus são hábeis em ouvir. Quanto mais sábio eu me torno, por mais que a gente vai falar até sobre isso no próximo episódio, sobre sabedoria para falar, mas por mais que eu adquira sabedoria e juntamente com ela o entendimento, o conhecimento, o discernimento e tantos outros benefícios, isso não me torna uma pessoa tagarela. Eu acho que a perspectiva natural é assim. Quanto mais conhecimento uma pessoa tem, mais ela vai despejar aquilo em toda oportunidade que ela tiver. Eu não sei se você já teve a oportunidade de assistir algum podcast ou alguma entrevista com determinadas personalidades aí contemporâneas que são tidas como inteligentes, como pessoas superdotadas. Geralmente essa turma é uma metralhadora falando. Fala com muita rapidez e fala, sabe, atropelando os outros, porque é algo natural, né? Você não ter esse tato de que, opa, eu posso ter o conhecimento sobre determinado assunto, mas eu não tenho que despejar tudo de uma vez. Eu tenho que ser ali estratégico na maneira que eu estou me comportando. Eu sento em muitas mesas, eu lido com muitas pessoas. Geralmente, eu não sou o que mais fala nesses lugares. As pessoas que andam comigo, que têm comunhão, que conversam, podem dar esse testemunho. Eu, sinceramente, escolhi o caminho de não ser o centro das atenções, porque até mesmo já sentei em mesas onde estavam lá ministros mais experientes, mais rodados, em que eles chamavam a atenção totalmente para eles. De fato, eles se colocavam no centro das atenções. Porque é diferente quando você conversa com uma pessoa e vai extraindo dessa pessoa experiência, conhecimento. Você vai fazendo perguntas e a pessoa vai liberando. Isso é uma coisa. Outra coisa é a pessoa de livre e espontânea vontade sair liberando, falando e contando o quão gloriosos são os seus feitos, quão boas são as suas ideias. A pessoa é como se estivesse sempre vendendo a sua autoimagem, e isso está em dissintonia com a sabedoria que vem do alto. Porque, como nós falamos, ela está sempre disposta a ceder a outros. Ela está disposta a ouvir a outros. Ela quer saber da história dos outros. Ela até mesmo precisa ouvir, se é um ministro do evangelho, para saber como ajudar essa pessoa da melhor forma. Porque
Eu me lembro de estar numa consulta com um dos meus filhos, o médico pegou ali um estetoscópio para escutar o pulmão, para ver como é que estava tudo direitinho, fazendo aquele check-up de rotina. Eu me lembro que quando eu estava olhando aquela cena do médico usando o estetoscópio, isso me veio, né, com essa associação do ouvir, porque verdadeiramente você só vai identificar se tem algum problema na vida de alguém quando você ouve aquela pessoa. Se você meramente fala, esbanja o seu conhecimento, você só está sendo vaidoso publicamente. Mas se o seu interesse é agregar, é ajudar, então o ouvir tem que vir primeiro. Você sempre tem que estar pronto para ouvir e não para falar. O falar deve ser uma sequência de um bom ouvinte, porque até mesmo quando você é um bom ouvinte, você vai ponderar se deve falar ou não, porque nem sempre a gente tem que falar, nem sempre a gente tem que dar nossa opinião, principalmente quando ela não é solicitada. O conveniente é quando você sabe ouvir e ponderar ou discernir. Eu devo falar ou não? Eu devo agregar aqui ou a pessoa só está desabafando comigo e meramente isso, não vai passar disso. Você não é inconveniente dando pitaco ou entrando na vida dos outros. Você sabe onde é o seu lugar e você só age quando você é requisitado. Salvo quando você percebe que precisa de uma intervenção ali, você tem até mesmo espaço, tem autoridade para isso, então são leituras de conceito diferentes. Por exemplo, eu sou um professor de seminários bíblicos, então é natural que eu interaja com pessoas que são pastoreadas por outros líderes, que são apacentadas por outros líderes. Então eu sempre gosto de dizer às pessoas em minhas aulas que eu estou ali para tirar dúvidas da matéria, para ajudá-las sobre o assunto ou alguma dúvida doutrinária. Mas no que tange vida pessoal, o que está associado ali com questões que vão além da sala de aula, eu reforço que elas precisam procurar os pastores delas, entende? Porque eu sei que a minha esfera de atuação está restrita ao ensino da palavra e não está ali apacentando as pessoas, porque Deus já confiou essas pessoas a outros líderes. Eu gosto quando Paulo ele sabia da sua esfera de atuação. Quando ele fala sobre o seu apostolado na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 10, a Bíblia diz que ele deixa claro que ele não estava ligando se alguns não recebiam como apóstolo, porque para os coríntios ele era um apóstolo. Então ele não estava querendo o reconhecimento de todos, mas na verdade ele precisava que a igreja de Corinto, assim como as outras que foram ali o seu campo de trabalho, houvesse o reconhecimento do seu apostolado, para que fossem beneficiados pela unção que ele carregava, pela instrução que ele carregava. Porque se uma pessoa que está debaixo de uma liderança não sabe ouvi-la e acolher o conselho que ela carrega, então não tem por que aquela pessoa estar ali. O apacentamento ele não se limita apenas ao culto público, à pregação, mas é o dia a dia, é o discipulado, é o acompanhamento, é saber como está a vida da pessoa, é acompanhar se ela está passando por alguma circunstância, algum problema. Então, tudo isso é analisável. Mas, simplificando aqui o nosso assunto, a gente precisa ser habilidoso em ouvir. E ouvir com qualidade, não ouvir de todo jeito. Porque às vezes as pessoas até ouvem, mas elas estão tão preocupadas em falar que elas não ouvem com qualidade. Elas só ouvem por ouvir, mas já estão aqui maquinando o que vão falar e até mesmo interrompem a outra pessoa que está falando por essa ânsia de querer falar. Mas quando você está pronto para ouvir, o falar é opcional. Amém, gente? Então, vamos orar para que o Senhor nos ajude a desenvolver os nossos ouvidos espirituais, para a gente ajudar pessoas a aprender também, que é muito importante. Só que sabe ouvir, ela é uma pessoa humilde o suficiente de reconhecer que ela não sabe tudo. Então ela precisa sentar, ela precisa ler, ela precisa ouvir outras pessoas para que ela exercite a sua humildade. Amém? Então oremos. Pai, muito obrigado pela tua palavra, que é viva, eficaz, mais cortante do que espada de dois gumes.
A nossa oração nesse dia é que o Senhor nos ajude a nos livrar de toda a ânsia de falar, até mesmo de perder o controle emocionalmente falando, caminhar para a ira ou para uma chateação imediata, mas que o Senhor, pelo Teu Espírito, nos ajude com o espírito de moderação. O Senhor nos presenteou com capacidade sobrenatural para frutificar. Então te pedimos, Espírito Santo da verdade, nos ajude nesse processo, nos ensine em cada situação. Nós abrimos o nosso coração para ouvir o Teu conselho, para ouvir as Tuas instruções através de outras pessoas, para que sejamos moldados, para que sejamos transformados à Tua imagem. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe na prática dessa palavra. Faça esse desafio com você mesmo. Se você é do que gosta de falar e não tem vergonha de admitir isso, então é especialmente para você. Exercite os seus ouvidos. Ouça mais do que fale e você vai crescer em sabedoria. E no próximo episódio a gente vai falar sobre sabedoria para falar. A gente se encontra lá, se Deus quiser. Shalom!